Olá, galerinha do sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade aos estudos sobre as regiões brasileiras. E a gente vai se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre cada uma das 5 regiões criadas lá pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre a região norte do território brasileiro, que é essa região em verde que vocês estão vendo aqui no mapa, aí na tela de vocês. Então, para começar, é importante que a gente saiba que a região norte do Brasil, que é essa aqui que está representada aqui pelo número 3 neste mapa, essa região brasileira, ela é considerada a maior região de todo o nosso território. Essa região ela tem aproximadamente aí 3.853.840 quilômetros quadrados. E isso vai corresponder a aproximadamente aí 45% do território brasileiro. Ou seja, praticamente 50% do Brasil é a região norte, por isso que ela ganha o título de maior região em termos de superfície de todo o nosso território. Essa região ela vai ser formada por 7 estados, segundo o IBGE. E quais serão esses estados que formarão aqui a região norte do Brasil? Tocantins, né, que tem como capital Palmas, o Pará, que tem como capital Belém, o Amapá, que tem como capital Macapá, Roraima, que tem como capital Boa Vista, Amazonas, que tem como capital Manaus, o Acre, que tem como capital Rio Branco, e Rondônia, que tem como capital Porto Velho. Aqui nós temos uma outra forma de denominar essa região norte do território brasileiro, que é chamada de Amazônia Legal. Porém, existe uma pequena diferença entre a Amazônia Legal e a região norte. E qual seria essa diferença? Se a gente olhar para o mapa, a gente vai perceber claramente essa diferença. O que é que a gente vai perceber? Que lá na região norte não tinha nenhum pedaço do Maranhão, e nessa região aqui já existe. A parte oeste do Maranhão está dentro dessa Amazônia Legal, e também o Mato Grosso, o Mato Grosso que não pertence à região norte, mas pertence à Amazônia Legal. Então, o que é que vem ser essa Amazônia Legal? Então, a Amazônia Legal é uma área ocupada pela floresta amazônica e as áreas de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Então, como o oeste do Maranhão e o Mato Grosso também tem uma parte de floresta amazônica, também tem essa área de transição de Cerrado e Caatinga, então, consequentemente, eles também vão pertencer à chamada Amazônia Legal, tá bom? E aí, como eu acabei de dizer, essa região ela vai ser formada, sim, pelos 7 estados que formam a região norte, e também vai incluir aí o Mato Grosso e o Maranhão, tá bom? E essa região vai ser ainda maior do que a região norte, porque ela vai ter aí aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 58% do território brasileiro. Além da Amazônia Legal, existe ainda a chamada Amazônia Internacional. E o que seria, o que viria a ser essa Amazônia Internacional? Então, como vocês podem ver aqui no mapa, a Amazônia ela não é só do território brasileiro, ela pega vários outros países da América do Sul. Então, quando eu falo Amazônia Internacional, eu estou me referindo a uma parte da floresta amazônica que está dentro de outros países da América do Sul. Então, essa Amazônia Internacional, ela também pode ser chamada de Amazônia Continental ou Pan-Amazônica, tá bom? E ela vai compreender, como eu disse, outros países da América do Sul. Quais são esses países? Acompanhe aqui. Nós temos aqui, a parte da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Porém, a maior parte está dentro do território brasileiro. E
essa região compreende aí aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, só comparando aqui essas regiões, vejamos só, esse primeiro mapa aqui corresponde aos estados que compreende aí a região norte. São apenas 7 estados que compõem a região norte do Brasil, segundo o IBGE. Nesse segundo mapa, a gente vai perceber que já tem uma parte do Maranhão e o Mato Grosso. Então, aqui nós vamos chamar de Amazônia Legal. E nesse último mapa, nós já vamos perceber que tem tanto a parte da Amazônia dentro do território brasileiro, quanto a parte da Amazônia que pega aqui outros países da América do Sul, e por isso ela vai ser chamada de Amazônia Internacional, ou Amazônia Continental, ou Pan-Amazônia. Agora a gente vai conhecer as características naturais da Amazônia. Então, para começar, a gente vai falar sobre o relevo. A maior parte do relevo da Amazônia vai ser formada por planícies e depressões. Mas, apesar de praticamente toda a região norte ser formada por planícies e depressões, é lá também que vão estar os 2 pontos mais altos do território brasileiro, que vai ser o Pico da Neblina, que é exatamente este que vocês estão vendo aqui na imagem. E esse é o ponto mais alto do território brasileiro. Ele tem aí aproximadamente 2.994 metros de altitude. Além do Pico da Neblina, nós temos o segundo ponto mais alto também, que é o Pico 31 de Março. O Pico 31 de Março, ele tem 2.973 metros, né, de altitude. E aqui nós temos um mapa que mostra aí o relevo da região norte. Como vocês podem ver, a maior parte é formada realmente por planícies e depressões. No mapa, como vocês podem ver, as áreas mais baixas são essas que estão em verde e essas que estão em amarelo, que representam as planícies. E aí, quando a gente olha, né, para a região da Amazônia, a gente vai perceber que é basicamente essas duas cores que estão aqui no mapa. Então, a maior parte do relevo lá é plano. Porém, nós vamos ter aí os 2 pontos mais altos, que eles estão exatamente aqui, ó. Nós temos aqui o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. No extremo norte da região norte, nós vamos encontrar os 2 pontos mais elevados do território brasileiro. Quanto à hidrografia, como vocês já sabem, a região norte, ela possui a maior bacia hidrográfica do mundo e também possui o rio, né, mais volumoso, né, do planeta, que é o Rio Amazonas, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. O Rio Amazonas, ele é considerado um rio perene. Por quê? Porque ele não seca. Ele passa o ano todinho cheio de água. Às vezes diminui um pouco o volume, mas ele não seca em nenhum período do ano. Então, por isso, ele é considerado um rio perene. E também é um rio muito volumoso, ou seja, de uma grande quantidade de água. E esse rio, ele é excelente para navegação, porque a maior parte da região norte é plana, então isso facilita muito a navegação. E também é propício para as hidrelétricas, né? Mas ele precisa de todo um preparo ali para poder ser construído em hidrelétrica que realmente supra a carência de eletricidade para a população que vive dentro daquele espaço. Quanto aos climas, a região norte do Brasil ela tem basicamente um único tipo de clima, que é o clima equatorial quente e úmido. Os climas equatoriais eles variam, né? Então na Amazônia nós vamos encontrar basicamente essa variação climática. Vejam só. Então aqui nós vamos ter basicamente esses 2 tipos de clima. Nós temos essa área aqui que está nesse rosazinho mais claro aqui. Esse aqui é o clima equatorial úmido e esse aqui é o clima equatorial superúmido. Então, de uma maneira geral, nós vamos encontrar climas equatoriais. Os climas equatoriais, por estarem muito próximos à linha do Equador, receberem muita incidência solar ao longo do ano, eles têm aí essa característica de terem temperaturas muito elevadas, tá bom? Então, as temperaturas vão variar entre 24 e 27 graus Celsius e também vai possuir aí uma baixa amplitude térmica, ou seja,
esses climas, né, ou seja, essas temperaturas, elas não vão variar muito ao longo do ano, elas vão se manter entre 24 e 27 graus Celsius. E essa região, ela é uma região que tem um alto índice pluviométrico, ou seja, chove bastante. Então lá chove aproximadamente aí entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Quanto à vegetação, a região norte, como vocês sabem aí, como vocês podem ver também aqui na imagem, essa região do Brasil tem a maior floresta tropical equatorial do planeta, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela compreende aí vários países da América do Sul, como a gente já viu, e ela tem basicamente, de uma forma resumida, ela possui basicamente três características. Ela é uma floresta latifoliada, densa e perenifolha. O que isso significa? Ela é latifoliada porque ela tem folhas grandes e largas. A maioria das árvores da floresta amazônica tem essa característica de ter folhas grandes e largas. Ela é densa porque ela é muito fechada. A maior parte da floresta amazônica ainda não foi desbravada, então ela é muito densa, ela é muito fechada, de difícil penetração. E ela é também perennifolia, porque as folhas dessas árvores, elas não caem nas estações mais secas, elas continuam verdinhas, assim como vocês estão vendo aqui, o ano todo. E a floresta amazônica, ela vai ser organizada em três tipos de vegetações diferentes. Quais são esses três tipos? As matas de igapó, as matas de várzea e as matas de terra firme. E qual vai ser a diferença entre esses três tipos, né, marcantes aí da floresta amazônica? Então, vamos observar aqui essa imagem para a gente entender quais são as diferenças. Olhem só. Aqui, vocês podem ver a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. São essas as três principais variações. Qual é a diferença que nós vamos ter entre elas? Então, se a gente observar, ó, a mata de igapó é essa que está mais próximas aos rios, tá bom? Então, elas se situam aqui próximos aos rios, né? Em áreas que ficam o ano todo alagado, tá certo? E geralmente as plantas aqui, elas vão ser adaptadas a essa grande quantidade de água. Então, nós vamos encontrar aqui a Vitória régia, os cipós, as trepadeiras, os arbustos, e algumas espécies de árvores que chegam até no máximo 20 metros de altura. O segundo tipo aqui, ó, é a mata de várzea. Então, como vocês podem ver, a mata de várzea ela já fica um pouquinho mais distante dos rios, tá bom? Mas mesmo assim, as matas de várzea, elas ainda ficam dentro de áreas alagadas. Porém, esses alagamentos eles vão acontecer somente no período das cheias dos rios, aquele período mais chuvoso que os rios enchem mais e aí eles conseguem chegar até essas matas de várzea. E depois, quando o rio volta ao seu volume normal, novamente essas árvores ficam descobertas o restante do ano. Aí a gente pode citar, por exemplo, aqui na mata de várzea, as seringueiras, né, que é uma das árvores bem marcantes aí dentro da região norte, né, dentro da Amazônia. E o último tipo que nós temos aqui são as chamadas matas de terra firme. Como vocês podem ver, as matas de terra firme são aquelas que já ficam nas áreas mais altas e distantes dos rios. E por isso, aqui nós não vamos ter alagamentos. E as árvores aqui, elas são aquelas que têm maior porte, elas podem chegar a ter entre 30 e 60 metros de altura. Então é isso, gente. Pronto, encerramos a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho aí sobre a região norte. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar ainda mais sobre essa região. Então, façam a atividade. Beijos e até a nossa próxima videoaula.